montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Agapinhos! Ué, gente? Ué, não sou eu, Tina? Não, é o Sérgio agora, a gente tá dando... Ah. O Sérgio vai inaugurar aqui hoje, o que a gente... Tu não me falou? Mas lógico que eu falei. Era eu, já tava combinado já uma semana passada. Ah, não, vocês Ah, resolvam mas aí. deixa eu cantar só a primeira música. Mas eu ensaiei Só a tudo primeira. bonitinho já Qual ontem. música você cantar? Eu aprendo agora. Qual música vocês vão cantar? Não, eu já ensaiei tudo. Você não vai saber cantar. gente. Vou tirar no paro ímpar. Não, no Joaquim Pô, melhor. Tá, o que tu vai botar? Não vou falar, né? Não pode falar essas Qual coisas. que é o Joaquim Pô? Joaquim Pô, lembra? Joaquim Pô, papel, pedra, tesoura. Ah, tá. Você sabe, criança, né? Vamos torcer por mim, vai ser o ganho do Sérgio? Não, é eu. Vamos lá. Joaquim Pô. Sérgio! Resolvida a questão, Agapinho. Vocês já conhecem o Serginho. E hoje ele tá começando aqui com a gente no Culto Online. Bem-vindo, Serginho. Fala bem-vindo aí em casa pro Serginho. Bem-vindo, Serginho. Fala bem-vindo, bem forte. Aê, nós vamos começar o nosso Culto Agapinho. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Você sabe o que significa a palavra júbilo? Júbilo é alegria, é festa, é muita animação. Então vamos adorar e celebrar o Senhor. Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Que legal, crianças! Nós celebramos ao Senhor com muita alegria. E agora deixa eu cantar uma canção que diz que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele voltará. E nós temos que abrir o nosso coração para Ele, entregar a nossa vida nas mãos dEle. Então vamos cantar essa música com muita alegria, com muito amor para Jesus? Vamos lá? Jesus, Jesus, meu Salvador. Jesus, morreu por mim, meu Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração.
da igreja de Filadélfia, escreva: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Conheça as suas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem pouca força. Mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque desde a atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos compreenda que o Espírito revela às igrejas. Senhor, eu te agradeço, pois tu és a minha força. Creio nas tuas promessas e quero continuar firmado na tua palavra. Quero permanecer fiel ao Senhor todos os dias e que eu possa sempre me lembrar que mesmo em meio à dificuldade e sofrimento, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Olá, Agapinho! Que bom ver vocês novamente. Você que é novo, está assistindo o nosso culto pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, dá um like aí e participa com a gente dessa série maravilhosa, A Revelação. Hoje nós vamos falar sobre a 6ª carta. Você lembra, quem está acompanhando a gente, que João recebeu uma incumbência de Jesus, escrever 7 cartas para 7 igrejas. E nós estamos estudando cada carta. Bacana, né? Cada carta tem uma mensagem muito legal, não só para aquelas igrejas, mas para as igrejas de hoje e para o meu e para o seu coração. E hoje nós vamos estudar a carta da igreja de Filadélfia. Olha só, Filadélfia também era uma cidade da Ásia, uma cidade importante, uma cidade que era uma rota comercial, tá certo? Porque ela unia as outras cidades e era uma cidade assim, aonde poderia, se você tivesse uma igreja forte, vibrante naquele lugar, o evangelho poderia se expandir para muitas outras cidades. Mas eles estavam passando por alguma situação e nós vamos ver isso hoje. Acompanha comigo, tá certo? Nossa lição se chama Porta Aberta e você vai entender. Vamos ler Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, crianças,
como eu falei para vocês, hoje nossa lição fala sobre porta. Alguém aqui já percebeu quando vai ao cinema ou quando vai ao shopping que tem aquela sinalização saída de emergência? Ah, vocês são tão espertos, vocês já devem ter visto isso. O que é essa saída de emergência? É uma porta. E para que serve isso? É uma porta especialmente preparada para que, se houver alguma coisa, algum acidente, por exemplo, um incêndio ou alguma coisa que está acontecendo nesse lugar, as pessoas possam sair por essa porta de maneira rápida e fácil, e sempre vai ter nesse lugar alguém treinado pelo Corpo de Bombeiros para ajudar as pessoas a saírem rapidinho desse lugar. Então a saída de emergência é uma porta de escape, não é verdade? Nossa lição de hoje fala sobre uma porta aberta que Jesus disse que tinha colocado diante daquela igreja. Então, vocês viram o texto? Aquela igreja não sofreu nenhuma repreensão de Jesus. Jesus, pelo contrário, observou que eles estavam sofrendo, e estavam sofrendo pelo nome de Jesus. Estavam sofrendo por serem obedientes à palavra de Deus. E por causa disso, Jesus falou: eis que tenho colocado uma porta aberta diante de vocês. Isto é, eu vou dar a saída, eu vou dar a solução. Vocês não vão ficar sofrendo o tempo todo. Eu vou cuidar de vocês. Já pensou que coisa linda você saber que você está sofrendo e Deus está cuidando de você? Então, essa foi a mensagem de Deus para eles. Mas olha só, como Jesus se apresentou a essa igreja. Vocês estão vendo desde a primeira carta que para cada igreja e em cada carta, Jesus se apresenta de um jeito. Aliás, é ali na sua quarta divisão do caderno que você vai escrever todos os nomes de Jesus. Vocês estão escrevendo? Ah, eu acho que sim, porque eu ando olhando o caderno das crianças, viu? Tá lindo, parabéns, continue. E se você não começou ainda, não tem problema, começa agora. Pega o seu caderninho e faça as divisões. Eu vou lembrar rapidinho, primeira parte, para você anotar tudo que é importante, tudo que Deus falou com você lendo essa lição ou estudando essa lição. A segunda parte são os versículos que cada lição tem para você decorar. Cada lição tem um versículo que você vai ficar durante a semana falando várias vezes. E aquelas crianças que mandarem um vídeo com o versículo, a gente vai publicar aqui no nosso culto Agapinho. Legal, né? Então, eu tô contando com a participação de vocês. A terceira parte do caderninho é para falar de símbolos. E você já tem um montão, né? Já tá lá um monte de símbolos no seu caderno. E vai ter mais, tá? Olha, só tô dando a dica. Deixa bastante folha para essa parte. E a última parte é sobre os nomes de Jesus no Apocalipse. São vários e vocês já viram vários. Então, nós vamos ver dessa lição de hoje, beleza? Eu não esqueci o versículo não, já vamos falar sobre ele. Espera só um pouquinho. Olha só, Jesus se apresentou a essa igreja primeiro como santo e verdadeiro. Olha que lindo, santo e verdadeiro. Jesus se apresenta exatamente como Deus. Jesus está dizendo para eles: eu sou Deus. Como Deus se apresentou várias vezes no Velho Testamento, Jesus se apresenta para essa igreja. Então ele quer lembrar a eles: eu sou Deus, eu estou cuidando de você. E olha só a outra forma que Jesus se apresenta para eles: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Para que serve uma chave? Muito bem, para abrir e para fechar. Como a gente está falando de porta, entendeu? Olha que legal. Mas Jesus, olha, Jesus é muito inteligente, né? Tudo que ele fala, você aprende algo especial. Ele não fala nada à toa. Todas as coisas que ele fala fazem sentido. E aí a gente vai entendendo cada carta. E ele disse assim para essa igreja: eu tenho a chave de Davi. Essa chave de Davi já tinha sido falada lá no livro de Isaías. O profeta Isaías disse que o Messias teria a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Ah, você viu que legal? Está entendendo essa porta aberta para essa igreja? Ah, você vai entender muito mais. Mas olha só, aquela igreja estava meio que
sofrendo encurralada, como se fosse uma situação de perigo. Imagina, eles não adoravam a César, eles não serviam outros deuses, eles não comiam comida consagrada, eles não tinham problema de imoralidade sexual, então eles eram perseguidos. Ninguém queria dar emprego para eles, ninguém queria fazer as coisas com eles. Por quê? Porque eles eram tidos como cristãos, então eles estavam ali como pessoas perseguidas. E aí eles estavam, como a gente falou lá no início, como se você estivesse num lugar fechado e está acontecendo uma coisa muito ruim e você precisa de um escape. E aí Jesus fala, eu sou a porta, eu tenho colocado uma porta aberta diante de você. Olha que legal! Então, crianças, quando nós estamos numa situação difícil, passando por problemas difíceis, por amor a Jesus, presta atenção, não é um sofrimento, porque tem sofrimento que é consequência do nosso pecado, mas eles estavam sofrendo por amor a Jesus, porque eles estavam se posicionando. Vocês já viram outras cartas anteriores que a igreja não estava se posicionando, estava fazendo exatamente o que não era para fazer, não é verdade? Mas não é o caso dessa igreja de Filadélfia. Eles estavam fazendo o correto, eles estavam servindo a Deus. Então eles estavam sofrendo, por quê? Porque justamente eles estavam obedecendo a Jesus. E aí Jesus falou, eu tenho a solução, eu vou colocar uma porta. Aliás, ele pôs, eis que tenho posto diante de ti. A porta já estava aberta, uma porta aberta. Então, quando nós estamos sofrendo perseguição, ou se alguém não quer conversar com a gente, porque a gente falou a verdade na escola, você tem que mentir. Eu lembro que uma vez uma colega disse que ia me bater só porque eu não quis dar cola. E eu falei pra ela, mas eu não colo e não dou cola porque eu sou cristã. Ela falou assim pra mim, pois eu vou te pegar na rua e vou te dar um pau. E eu lembro que eu fiquei com meu coração assim apertado. Eu falei, vou apanhar. Eu morava perto da escola, mas se ela tivesse me esperando, ela ia me bater, porque eu ia apanhar, ela era bem maior que eu. E eu comecei a orar, sabe, crianças? Eu falei, Senhor, ela tá querendo me bater porque eu estou fazendo uma coisa certa, uma coisa que eu aprendi. Eu devia ter uns 10 anos, eu tinha aprendido lá na minha sala da escola dominical com a minha professora que colar não agradava a Deus, porque eu estava sendo desonesta. Então eu falei, Senhor, e agora? Vocês acreditam? Deus me livrou. Eu não sei o que aconteceu na saída, eu acho que eu fiquei invisível para aquela menina, porque ela não me viu, eu fui para casa rapidinho e não aconteceu nada comigo. Eu sei que é uma coisa simples perto do que essa igreja aconteceu com elas, mas eu quero que você, como criança, entenda que muitas vezes nós passamos por situações difíceis simplesmente porque a gente está obedecendo a Deus, mas Ele tem um escape para sua vida. Teve para minha e vai ter para sua também. Não desobedeça a Deus, fica firme naquilo que você tem aprendido na palavra, porque Deus gosta disso, tá bom? Outra coisa, a palavra de Deus diz que eles estavam enfraquecidos. A palavra não deixa claro, o texto não deixa claro se eles estavam enfraquecidos porque eles estavam com alguma enfermidade física ou porque emocionalmente eles estavam esgotados diante de tanta perseguição. Mas Jesus falou, olha, eu sei que vocês estão fracos, mas fica firme, permanece, porque eu vou dar a vitória para vocês. Sabe, isso faz me lembrar de 2 versículos que eu gosto muito na Bíblia. Um é o Salmo 73, 26, que diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que lindo, né? O salmista também já tinha experimentado o que essa igreja experimentou. Quantos anos depois a igreja estava sofrendo, mas essa palavra valia para eles e vale para nós também. E outra palavra que me lembra essa história dessa igreja se encontra em Salmo 119, 11, que diz assim, e escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que é esconder a palavra? Algumas versões dizem, guardei a palavra no meu coração. É que quando a gente lê a Bíblia, lembra que ler é importante? Nós vimos isso na primeira lição, né? Ler, mas não só ler. Entender e praticar, obedecer. Então, guardar a palavra de Deus é ler, e para isso, se você quer guardar, quer lembrar, você tem que ler
todos os dias. Então, por isso que é importante ler a Bíblia. Aquela igreja, eu tenho certeza que eles eram firmes na palavra. Por isso que eles estavam ali, obedecendo, obedecendo. Porque se você não lê a palavra, como é que você sabe que você está fazendo errado? Não é verdade? Olha só, o nosso versículo dessa semana para decorar se encontra em Salmos também. E a Raquel vai colocar aí pra gente. Vamos ler? Diz assim, ó. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmos 86, 11. Olha que lindo esse versículo. Ai, eu queria todas as crianças decorando esse versículo. Olha o que diz. Ensina o teu caminho, Senhor. Nem sempre a gente sabe tudo. Mas se a gente pedir para Jesus ensinar, ele vai ensinar. Ele vai trazer uma palavra para nós. A gente vai estar lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai falar no nosso coração. E aí nós vamos fazer o quê? Andar na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então nós vamos andar na verdade. Aí o que acontece? Nosso coração é um coração fiel. O que é fiel? Aquele que não trai. Aquele que fica até o fim, tá junto o tempo todo. E temendo o nome do Senhor. Então, crianças, decore esse versículo, porque isso é muito importante. Se você aprender esse valor desde pequenininho, de ler a sua Bíblia, de meditar nos versos da Bíblia e de pedir a Deus para ajudar você a obedecer, você vai agradar o coração de Jesus como essa igreja. E mesmo que um dia você esteja enfraquecido, preocupado, achando que não tem solução, você vai lembrar que Jesus vai abrir uma porta para você. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Sabe, às vezes tem coisas que não dão certo na vida da gente. Você quer fazer uma coisa e não dá certo. Ora, fala, Senhor, se isso não é do Senhor, fecha essa porta. Eu gosto de orar assim. Senhor, se isso não é do Senhor, fecha essa porta. E aí, quando fecha a porta, às vezes eu fico triste, mas aí eu lembro da minha oração. E penso assim, se Jesus fechou essa porta, não era para eu entrar. Mas também, crianças, quando você está com medinho de fazer alguma coisa, o Deus coloca um sonho no seu coração, como, eu quero ser médico quando eu crescer, eu quero ser missionário, eu quero ser professor, eu quero, enfim, Deus vai colocando sonhos no seu coração e você fala, será que isso é da minha cabeça ou será que isso é da cabeça de Deus? É só você orar e dar os passos da fé. Se for de Deus, a porta vai abrir. Você não pode ficar acuado com medo, porque se for de Deus, Deus vai abrindo as portas. E quando ele abre as portas, é só você passar e você vai fazer os sonhos de Deus para sua vida. Criança de Deus é criança que sonha, porque Deus tem sonhos lindos para sua vida. Sabia disso? Então não despreze seus sonhos. Se você tiver uma vontade muito grande no seu coração de fazer alguma coisa, começa a orar, porque se for de Deus, as portas vão se abrir. Amém? Isso é muito legal. Mas não se esqueça de ser fiel, de guardar a palavra do Senhor. Bom, e o resultado da fidelidade dessa igreja? Gente, é muito legal. Olha o que Jesus falou para eles. O mundo saberá que eu amo vocês. Já pensou? Eles estavam passando vergonha? Estavam. Tinha um povo lá, uma sinagoga de Satanás, judiando deles? Tinha. Mas Jesus falou, deixa comigo. No final, todo mundo vai saber que eu amo vocês. E sabe que isso é uma verdade? Quando nós servimos a Deus, as pessoas à nossa volta, elas veem nossa vida. Elas veem até que nós estamos passando dificuldade? Sim. Mas, de repente, elas veem nossa vitória e falam, uau, como é que pôde, hein? Olha, essa pessoa conseguiu isso. Uau, olha, ela conseguiu aquilo. Por quê? Porque Jesus falou que o mundo conheceria que ele nos amava. Então, quando nós somos amados, como que é quando a gente ama alguém? Como que a gente faz quando a gente ama alguém? A gente fala que ama, a gente abraça, a gente beija, a gente dá presente, não é verdade? A outra pessoa fica se sentindo bem com a gente. E se Jesus fala, o mundo vai saber que eu te amo, quer dizer que esse amor de Jesus na nossa vida, as pessoas vão ver, porque elas vão ver as bênçãos de Deus na nossa vida, resultado do amor dele por nós. Não é legal? E essa parte é muito legal. E ele falou, olha, não se preocupe, eles vão tentar destruir, mas eles vão ver que eu amo vocês. Olha que lindo, né? Não se preocupe se alguém está fazendo alguma coisa ruim com você. Essa pessoa vai ver que Jesus te ama. E esse amor de Jesus pode tocar o coração dessa pessoa, né? Tomara, né?
para que ela também possa ser um seguidor de Jesus. E por fim, Jesus também diz que eles seriam uma coluna no templo de Deus. O que é uma coluna? Uma coluna numa construção é aquela peça que sustenta todo o prédio. Então, quando você é fiel ao Senhor, você sustenta o peso. Você é uma coluna no templo de Deus. Isto é, Deus vai usar a sua vida para a obra dele, porque você é um sustento, você é uma coluna da casa de Deus, você é uma coluna do templo de Deus. Entende? Olha, lembra que eu falei que essa igreja era uma igreja localizada numa rota comercial e que muita gente passava por lá, muita gente de outros povos, outras línguas. Imagina aquela igreja como uma coluna, como um povo sustentado, forte, firme na palavra. O que ia acontecer? Muitas pessoas iam conhecer Jesus e eles estariam assim sendo uma coluna da mensagem do reino de Deus para aquela região. E eu tenho certeza que eles foram, até porque essa mensagem chegou até nós. Então, crianças, que coisa linda, né? Eles estavam fracos, mas Jesus falou: vocês estão fracos, mas vocês serão coluna. Sabe que às vezes a fraqueza do mundo é força diante de Deus, porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, eu estou forte. E por que isso? Isso está lá em 2 Coríntios, que eu gosto muito desse livro da Bíblia. Paulo que falou isso. Quando eu sou fraco, sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu me humilho. Eu peço ajuda. Senhor, eu estou fraco, me ajuda. Eu estou me sentindo triste hoje. Senhor, eu estou com uma dor de cabeça. Senhor, eu estou com febre. Senhor, eu estou gripado. Enfim, tantas coisas que deixam a gente fraco. O corpo da gente, as emoções. Mas quando eu me reconheço fraco e peço para Jesus me ajudar, então eu me torno forte, porque a humildade ganha o coração de Deus. Nós vamos falar sobre isso na próxima lição, uma igreja que era totalmente o contrário. Mas não vou dar spoiler, ok? Então vamos continuar aqui. Quando nós estamos fracos, nós pedimos ao Senhor, nos ajude, Senhor, nos fortaleça. E aí nós somos fortalecidos por Ele. Entenderam como é importante? E o mais lindo de tudo, vão receber um novo nome. Não sei como é esse nome, mas deve ser mais bonito que o nome que a gente tem hoje, né? A Bíblia diz que a gente vai ter o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e um nome novo dessa vida eterna com Ele. Eu acho que deve ser um nome super bonito. Você gosta do seu nome? Eu gosto do meu. Mas você imagina um nome especial que Jesus vai nos dar. E ainda por cima o nome de Deus. Ah, vai ficar um nome bonito, né? Nome, sobrenome, ó, lindo demais. Um novo nome, isto é identidade. Nome é identidade. Nós somos filhos de Deus e todos saberão que nós somos filhos de Deus. Vale a pena ser fiel, não é, crianças? E eu queria, nesse dia, te perguntar, você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido firme? Seu coração está firme diante de Deus? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você confia nele, mesmo nas horas difíceis? Pode ser que você está passando por um momento difícil como essa igreja. Pode ser que você está precisando de uma saída de emergência na sua vida. Então, você está no lugar certo, porque nós vamos orar para que Deus possa fazer na sua vida como Ele fez na vida dessa igreja. Você gostaria de orar e pedir a Deus essa força? Força para ser fiel, força para ler a palavra, força para obedecer? Nós precisamos pedir forças para Deus. Eu também preciso pedir. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece, porque o Senhor é a nossa força. Quando nós somos fiéis, o mundo sabe que somos amados por Ti, que somos Teus filhos. As bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos sempre lembrar disso nas horas difíceis. E agora eu quero orar por cada criança, por cada pessoa que está ouvindo esse culto, que talvez esteja num momento difícil, precisando de uma porta aberta, precisando de uma saída de emergência para escapar de uma situação difícil. Talvez alguém, Senhor, que está sofrendo porque está sendo fiel ao Senhor, está sofrendo perseguição, rejeição, mas, ó Deus, assim como o Senhor fortaleceu essa igreja, eu quero que o Teu Espírito Santo fortaleça essa criança, fortaleça essa pessoa que está se sentindo assim, nesse momento. Ó Deus, que eles se lembre que eles serão colunas no Seu templo, que eles terão um novo nome, Senhor, e que aquilo que o Senhor abre, ninguém
nesse momento, Senhor, e que nossas vidas possam realmente agradar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E se você durante essa semana se sentir enfraquecido, pode fazer a oração do nosso versículo para decorar. Vamos ler novamente? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Eu quero fechar com esse versículo, com essa oração. Dizer que eu amo muito vocês. Um beijo grande, semana que vem tem mais. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja.